Muito bem, estamos começando mais um vídeo. Olá, eu sou o Abel, mas pode me chamar também de Dragão Dourado. Estou falando para vocês diretamente do Covil dos Dragões, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Como vocês bem sabem, eu costumo colocar apenas as gravações das sessões de RPG que a gente tem. Só que tenho notado que falta um pouco de conteúdo um pouco mais aprofundado na prática para os mestres. E já adianto de antemão que os jogadores que jogam na minha mesa de Crovandos Etera e aqueles que assistem a campanha e não querem tomar spoiler, já podem fechar o vídeo agora. Mas não, se você é um mestre novato ou talvez um pouco mais avançado, talvez a gente possa aprender, compartilhar uns com os outros, porque todo conhecimento que não é passado adiante, ele é fraco, por assim dizer. Enfim, de maneira geral, estamos aqui hoje porque eu vou preparar o episódio 18 da campanha. E eu pensei em gravar meu processo de pensamento, meu raciocínio, para preparar cada sessão. É por isso que eu aconselho aqueles que assistem a campanha ou os jogadores que, novamente, saia desse vídeo. Então, vamos à obra. Vou começar dando nome ao episódio 18. Eu costumo mudar frequentemente minha forma de preparar as sessões para eu ir me renovando e aprendendo. Eu pego o que eu já conheço junto com alguma coisa nova e a gente vai assim evoluindo. E atualmente eu tenho utilizado muito as dicas de um livro que eu adquiri recentemente, que ele chama Return of the Lazy Dungeon Master. Deve aparecer alguma imagem dele agora. Isso, Poderes Mágicos, isso. É um livro muito interessante. Como o nome diz, é uma forma de preparação para aquele mestre que não tem muito tempo ou que quer agilizar um pouco o processo dele e estar um pouco mais apto ao improviso. E como é que a gente faz? Bem, o livro trata com muito detalhe sobre as coisas, mas eu basicamente peguei do livro essa checklist. Essa é a preparação do episódio 17. Faz uma checklist que ela começa com Review the Characters, e que significa revise os personagens, e vai nessa ordem aqui. O que eu faço primeiro? Como é que está dizendo? Eu revejo os personagens. Rever os personagens é um processo que ajuda a se fazer no começo, porque ele ajuda a guiar um pouco o resto do seu planejamento, para que ele fique mais... para que você tenha sempre em mente, no fundo da sua cabeça, quem são os personagens e quais os desejos dele, o que eles querem. E é um exercício que está no livro e que eu adotei também, lembrar o nome dos personagens aqui no começo, e escrever eles e colocar alguma coisa que você se lembre sobre o que esse personagem representa, ou qual o objetivo dele, qual o tema daquele personagem. Vamos começar com o Loril. O tema dele tem muito a ver com beleza e natureza, porque ele é um paladino dos anciões, e os dogmas dos anciões tratam de conservar, manter, preservar e admirar a beleza dos outros, da natureza e a sua própria. Loril. Então, beleza, natureza, terra natal, comércio. O personagem dele talvez não tenha pisado muito nesse território, mas em tese o personagem dele deveria ser um tipo de comerciante. Mas em seguida, vamos a ela, que o tema dela é de perda, de velhice, melancolia, solidão e vingança, por assim dizer, experiência. Muito bem. Em seguida temos o Malarim, nosso bruxo feiticeiro. Os temas dele têm a ver com celestiais, dragões, porque ele é um feiticeiro dracônico, e diabos, porque ele tá na missão fantástica de matar um diabo que vem fazendo pacto com as pessoas. E ele também é um sábio, então, conhecimento está no tema dele. Em seguida, o Larton, os temas dele são dever, justiça,
a Leona, que ele fala tanto. Honra, porque ele é um personagem leal, bom, ele é um guarda de outro reino que veio ao reino que eles estão agora, Kerma, em busca de um grupo de ladrões. E por fim, temos o menino Hilef. Esse Hilef, ele, só completando, também cai nos temas de conhecimento, sábio, aceitação, criador e tecnologia, por assim dizer. Magia também, por que não? É bom fazer isso porque você sempre faz esse exercício de lembrar de cabeça o nome dos seus personagens. Muito bem, mas essa parte aqui está concluída. Tendo em mente isso aqui. Criar um forte início. É outro tema importante. Forte início. Se eu me lembrar bem de como foi o último episódio, ele acabou com um cliffhanger, onde ela estava nadando na forma de crocodilo e entre os flashes dos trovões, silhuetas vagamente humanoides apareceram na água junto com ela e ela está sozinha. Então, o forte início que eu vou começar agora, comece sempre com os personagens próximos da ação, sempre que possível. Não é necessariamente combate, mas ação é aquilo que importa, o conflito da sessão, da aventura. E nesse caso, é um bom e um fortíssimo início começar direto no combate. Sempre que você não tiver, sempre que estiver na dúvida, comece com o combate, é um forte início sempre. Porque pega, já engaja todos os seus personagens direto na aventura e eles param de olhar telefone, param de fazer essas coisas, já começam a rolar dados e tudo mais. Forte início, nesse caso vai ser combate subaquático entre os humanoides e ela. Esse vai ser o forte início. Simples e direto. O próximo item na checklist aqui faça um esboço de cenas potenciais. Isso aqui, na real, o próprio livro, se vocês tiverem ele, e eu estou me seguindo bastante nele, mais ou menos, ele diz que esse passo aqui, na verdade, ele é bem opcional, mas ajuda você a se sentir mais seguro sobre o jogo. E principalmente para pessoas como eu, que jogam online, é um pouquinho mais interessante, porque eu vou precisar colocar as coisas no Roll20, e eu sou daquele tipo de cara que usa o Roll20 e que grila um pouco sobre os mapas. Eu gosto de ter os mapinhos bem feitos, preparados antes, e nem sempre eu faço esse passo aqui. Normalmente os outros passos já me dizem o que é que vai acontecer e eu já coloco no Roll20, não preciso pensar em cenas. Mas para fins desse vídeo, vamos definir cenas potenciais. Não crie muito, para não ficar, para você não se apegar demais e nem pense demais a respeito delas. Só quais são as cenas potenciais? Começa com o início. Ela combate. Porque ela está em desvantagem, ela perde o combate e é levada pelas criaturas. Ou então ela vence o combate e conversa com os heróis. Talvez mais uma das cenas potenciais o grupo sai para investigar. Mais uma cena potencial pode ser, se eles resolverem ignorar isso tudo, eles têm mais uma missão, que é explorar viagem a Murimuri, onde tem a menina endemoniada. São as missões que eles estavam mais afim. Ok, eu não me recordo bem, eu fui olhar o Roll20, mas eu acho que o grupo pegou uma missão que falava sobre explorar um grupo de pesquisadores que tinham ido para os Picos Inquietos. Eu acho que naquela cena que o pessoal encontrou aquele outro grupo de aventureiros, eles pegaram essa missão. Não tenho certeza, no entanto. Eu vou olhar a outra sessão depois para ter certeza. Mas enfim, só viagem aos Picos.
espíritos inquietos. Paralisar. Muito bem. Tem essas cenas potenciais. Não vou me prender muito a elas, nem pensar muito nelas. Só pensar que isso pode acontecer. E se isso acontecer, eu estou preparado e eu já tenho isso em mente. Porque a gente não pode prever tudo o que eles fazem. Em seguida tem definir segredos e pistas. Esse é um passo bastante importante e para mim, que mudei agora recentemente da minha forma de planejamento, esse é um dos passos que me chamou mais atenção. O que é isso? Segredos e pistas são aquelas coisas que você pensa durante a semana no banho sobre seria legal se isso acontecesse, seria legal se o plano do vilão é tal, ou X pode acontecer. E às vezes você anota num texto enorme e esquece de aplicar isso no jogo. Aqui, seguindo mais uma vez as instruções do livro, temos que definir segredos e pistas, pelo menos 10 para cada sessão, e não vai usar as sessões anteriores, então tem que criar mesmo uma nova. E é um exercício bom porque eu posso pensar no que meus vilões estão pensando, no que está acontecendo, e para não ficar só na minha cabeça, eu tenho que colocar pistas para os meus jogadores encontrar isso. E uma outra dica é que eu não lembro agora de onde foi que eu vi isso, mas disse a regra das 3 pistas. Os jogadores muito provavelmente não vão sempre pegar na hora aquilo que você joga para eles, aquela informação para eles, a importância dela, se você jogar apenas uma vez. Então essa dica, essa regra, por assim dizer, fala que sempre que você quer dar alguma informação, ou dar alguma pista, ou colocar alguma coisa que seus personagens podem interagir, e você precisa que eles interajam com isso, ponha pelo menos 3 pistas, 3 coisas que levem ao mesmo desfecho, ao mesmo objetivo, a mesma plot, o que quer que você esteja usando na sua sessão, na sua aventura, na sua campanha. E aí eu vou pegar isso e colocar em 10 itens aqui. Eu não pensei nisso anteriormente, então vai ser aqui no vídeo. Então, e agora talvez eu precise entregar uns spoilers pesados para vocês. Pistas. Vou pensar. Aí ela volta pro combate, eles precisam. O que tá acontecendo? O que eu vou botar? Pistas. As criaturas são zumbis gelatinosos e semi-aquáticos que parecem pescadores. As criaturas que ela vai enfrentar no começo da campanha. Existe um Aboleth que vive no mar tenebroso. Existe um Aboleth que vive no mar tenebroso. E os Quotoa tem eles como deuses. Os Quotoa criam zumbis através de um ácido alaranjado que brota de uma estátua do Aboleth. Que, como está dizendo aqui em cima, eles têm ele como deuses. Eles como os deuses. Como um deus. Deixa um Aboleth que vive no mar tenebroso e os Quotoa tem eles como um deus. Tem ele como um deus. Os Quotoa criam zumbis através de um ácido alaranjado do Aboleth. Os Quotoa acreditam que eles estão destinados a conquistar a costa de Porto Burgo, abençoado pelos zumbis criados pela estátua do Aboleth. Um pescador sobreviveu aos ataques e por pouco e vive em um casebre e pode ser encontrado numa taverna
nas docas. E ele sobreviveu por pouco, então eu vou dizer que ele tem alguma ferida forte. O que eu posso pensar? Ele perdeu a visão, teve os olhos furados. 3, 4, 5. Um grupo de aventureiros já tentou resolver a situação e não foi visto novamente. Ok, foram 6 segredos e pistas. Ok, com base nisso eu já tenho em mente o que aconteceu. Kotoa sequestraram alguns pescadores, estão transformando eles em zumbis. Eles têm uma estátua de um deus que eles acham que é um deus, que é a Bolef. Os Kotoa, eles têm essa habilidade, por assim dizer, que se eles resolverem acreditar que alguma coisa é um deus, com algum tempo, não muito, a crença deles em conjunto acaba divinizando aquilo que eles acham que é um deus, mesmo que não seja. O Aboleth não é um deus, mas ele ganha poderes semidivinos graças a essa influência dos Kotoa. E com isso eles estão criando um exército de zumbis com os pescadores que eles estão sequestrando. E esse exército eles querem usar, assim que eles tiverem bastante gente, eles querem tentar invadir a Porto Alburgo e tentar tomar a cidade. Foram 6 pistas e segredos dedicados a essa parte. Dedicado a mais uma parte da sessão, o que eu posso dizer? Pensar. Mais 4. Tem a questão da menina endemoniada. Garota endemoniada. Ela morreu, mas foi possuída por um demônio que reanima o corpo. É um tipo de demônio que tem no Volus, se não me engano, que ele assume corpos mortais e faz ele parecer vivo por algum tempo, mas ele não resiste, não mantém a fachada por muito tempo, porque ele começa a fazer coisas demoníacas e o corpo com o tempo vai se degradando também, então as pessoas começam a notar que aquilo não está muito certo. Foi o que aconteceu lá em Morimuri. Garota foi aprisionada fora da vila, nas ruínas de um templo de Glaurung. 3, 6, 7, 8. Ok? Tudo isso, na verdade, eu já tinha planejado antes, porque eles pegaram essa missão faz algum tempo. E eu tô escrevendo só agora, porque eles não foram pra lá, então eles ficaram na cidade. Então, antes eu estava fazendo segredos e pistas acerca da cidade. Mas já que agora eu acredito que eles vão sair, eu tenho esses segredos em forma escrita agora. Eu tenho mais 2 e é sempre bom voltar sempre para os personagens. Um ponto interessante da sessão passada foi que a Lourdes está pensando em se mostrar para os heróis. E o que ela quer mostrar para os heróis? Lourdes é uma aranha que por algum motivo foi possuída pelo fantasma do Alden Beckett. Para vocês talvez não saibam, Alden Beckett foi um NPC que morreu na primeira sessão, que gerou o velório, que atraiu todos os personagens juntos no grupo. E por algum motivo o Alden já era amigo da Ela antes, e ele começou a habitar o corpo da aranha, e ele tem essa habilidade de sentir forças demoníacas ou forças que talvez não sejam tão óbvias ao olho nu, e conversa isso com ela. Então, Lourdes deseja abrir o jogo com os personagens. Mais um segredo acerca dos personagens. Como é um segredo ou pista, então Lourdes, na verdade, uma aranha possuída por fantasma de Alden Beckett. São pistas, isso são segredos e pistas. Segredos que os personagens podem descobrir e pistas para eles descobrirem esse segredo, ou outros. Pistas aqui e ali. É interessante porque se os personagens não descobrirem isso, meio que o livro recomenda que você não
não reuse esses segredos e pistas que você já definiu para outros episódios passados. Então, os personagens não acharam aquilo, deixa aquilo de lá. Você pode continuar com aquilo na cabeça, mas seus personagens não vão conseguir, a não ser que eles realmente interajam de uma forma que seja impossível eles não baterem de frente com essa pista, com esse segredo. Não se preocupe em colocar ele na sessão de novo. A chance daquele segredo passou já. Eu vou falar sobre o Barton. O que eu tenho escrito sobre o Barton aqui? Eu dei uma olhada, uma revisada na história que eu tenho do Barton. E ele veio de Essen. Como eu posso invocar um pouco a história do Barton nisso aqui tudo? O pior que... pelo que eu tenho escrito dele ali, dever, justiça, Leona e honra. O dever dele é achar o grupo das sombras, que é liderado pela Leona, e fazer ele encontrar a Leona é um pouco meio na cara. A Leona é meio que o foco central desse primeiro arco da campanha. Fazer ele encontrar algum dos membros do grupo das sombras vai desviar um pouco do que eu quero que seja a sessão dessa vez. Que eu queria que eles desviassem um pouco desse foco, pelo menos por uma sessão. Mas fazer ele ver alguém de Essen, conhecer alguém de Essen. Tem pessoas de outros reinos na cidade. Ok, já que são segredos e pistas, e eu não vou... Lembre-se, a gente não pode demorar muito tempo nessas coisas. Eu vou fazer o seguinte. Um oficial de Essen está na cidade, perto das docas, negociando um lugar. Um nobre de Essen está na cidade, perto das docas, negociando um lugar para ele embarcar na exploração do Mar Tenebroso. Eu tava pensando para a campanha uma vibe meio grandes navegações. É uma cidade portuária que tem uma frota de navios bem avantajada, e meio que nos últimos tempos eles estão erguendo a campanha entre Kerma e Virlute para pegar uma armada de navios e sair para explorar as ilhas e as terras que eles podem encontrar além do mar, descobrir a América, por assim dizer. E eu já dei algumas dicas a respeito disso na campanha, e está sendo uma joint venture, por assim dizer, uma colaboração entre Virlute e Kerma. Eu vou colocar esse nobre querendo entrar ali de pentelho. Eu vou colocar o nome dele, deixa eu gerar o nome dele. Eu estou usando nomes reais. Danish, que são daneses, são os vikings. E agora a câmera ficou bem escura, porque a região inteira é baseada pelo menos vagamente na cultura viking. Ivar Asmussen é um nome bom. Não, mas Solon, que é o reino de onde Essen não é também baseado na cultura viking, né? Baseado na cultura grega. Então eu vou procurar nomes gregos. É o meu jeito de tentar deixar os reinos mais diferentes. Vladimiros, vai, chamado Lord Vladimiros de Essen está na cidade, e Lord Vladimiros, eu estou pensando aqui no tipo de um dono de um circo. Então não vai ser um Lord, não vai ser mais um nobre. Vladimiros, dono de um circo, de Essen, está na cidade perto das docas negociando para embarcar na exploração do Mar Tenebroso. Basicamente, imagina tipo aqueles filmes do King Kong. Ele é aquele cara que quer pegar um elo perdido, alguma atração fora de lá, para levar pro circo dele. E vai ser um callback mais ou menos interessante pro Samuel, com o personagem dele, o Barton, de volta para Essen.
Mas aí como é que eles vão saber que é de Essen? Como é que eu preciso atrair o Samuel? Tem que ser um nobre mesmo. Então não vai ser mais dono de um circo. Lord Vladimirus. Sempre assim, a gente pensa num negócio, daí muda de ideia, volta de novo. Lord Vladimirus. Um cientista, alquimista. Essen. Na cidade perto das docas, negociando para embarcar na exploração do Mar Tenebroso. E qual a parte interessante? Porque o Samuel, o Barton, vai passar por ali, vai ver o Lord Vladimir, vai ver um símbolo da família real, da família nobre de Essen. Qual família é essa? Pior que eu tenho esse negócio de traduzir os nomes. Eu podia colocar tipo Vladimirus Alpen Tree, mas eu quero traduzir para árvore dos Alpes e fica Noble House Names, casas nobres. Ok, Lord Vladimirus Weircaster está na cidade perto das docas, negociando para embarcar na exploração do Mar Tenebroso. Barton me deu algum sobrenome? O nome do Barton é Herald. Barton Herald. A casa Weircaster está na cidade perto das docas. A casa Weircaster é suzerana da casa Herald. A maioria dos cavaleiros medievais, dados aqueles de armadura e tal, eram de alguma casa nobre. Rarissimamente tinha algum que não era. No caso, talvez as casas menores até. Não precisava ser tipo o nobre da cidade, o duque, nem nada. Mas nesse caso, a casa Weircaster era superior, eram os manda-chuvas da casa do Barton. Então esse cara tem alguma autoridade para cima do Barton se ele se apresentar. Mas isso vai talvez chame mais a atenção dele. Então eu tenho 3, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 segredos ou pistas de coisas que estão acontecendo na cidade para essa sessão. Se eles forem para os Picos Inquietos, que eu acho que é meio improvável, mas se eles forem, a gente vai ter uma sessão com a viagem. Eu vou planejar os combates e tal. Desenvolver locações fantásticas. Porque é isso, esse é o tipo de coisa que também é bastante importante para ter essa vibe de fantasia mesmo, de que não estamos só no Game of Thrones, assim, só num negócio medieval. É um negócio mais fantástico. E eu falei Game of Thrones, mas não tem nada a ver. Game of Thrones é fantástico também. E esse tipo de coisa é muito difícil de criar uma coisa boa no improviso. E basicamente, como se faz isso? Uma regra que está no livro e que eu passo para vocês também é que pegue qualquer coisa, faça ela velha ou grande ou os dois. Isso vai deixar ela fantástica já vai ser mais incrível para os jogadores. Mas quais são as locações fantásticas do que eu vou pensar? Pense em uma para cada hora de jogo que você planeja. Minhas partidas têm de 3 a 4 horas. Eu acho que 3 é um bom tamanho. Normalmente eles nem vão passar por isso tudo, mas locações fantásticas, localidades fantásticas. Eu vou acabar me repetindo um pouco, porque é coisa que eu tinha planejado para eles irem e eles nunca foram, e agora eu acho que eles vão. Normalmente você não vai querer repetir isso aqui também, mas como é um caso muito específico, eu vou me dar o luxo de repetir as localidades fantásticas. Tem ruínas do templo de Glawen, ruínas com estátuas de grifos e estátua de Glawen sem nenhum ornamento. Tudo já foi roubado ou deteriorado. Então é só uma estátua, aquela cinza, sem os olhos, sem a crina. Só atualizando, Glawen é o deus do caos, aquele cavalo que eu mostrei na última sessão. Mas é um deus que é um cavalo que é o emissário do caos, basicamente. E esse é o deus, ele representa a tempestade, e é o deus que o Hireth, ele quer fazer um multiclasse com o clérigo e quer que esse seja o deus dele. Então, se eles realmente chegarem ao ponto de chegar nessa cidade, nesse caso, vai ter algum momento com eles ali. Inclusive, cenas potenciais. Hireth tem um momento de
visão do Glauber. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, se eles não chegarem lá. Ruínas do Templo de Glauber, ok. Outro lugar que eles podem ir. Eles vão passar. E eu já tinha colocado isso antes, então eu vou só copiar mesmo, na cara dura. Zenith Lunar, tá aqui. Porque eu acho que eles vão lá, eles podem ir nesse lugar. Zenith Lunar é um ciclo de pedras druídico abandonado. Atrai animais selvagens. Alinha-se com a lua cheia à meia-noite. Ok. Outro lugar, e agora eu não quero me repetir, quero criar um novo. É que... muito bem. Vou colocar entrância, cavernas costeiras a noroeste de Porto Auburgo. Vou colocar aqui caverna Cotoar. Possui uma estátua de um Aboleth. Tenho que procurar o nome do Aboleth, mas enfim. Possui uma estátua de um Aboleth que cospe água infinitamente. Cospe um ácido que torna pessoas em zumbis infinitamente. Cospe infinitamente um ácido que torna pessoas em zumbis. Pronto. 3 localidades fantásticas. Abel, você não fez nada grande nem antigo. Bem, as ruínas do Templo de Glauber são antigas e é um templo grande, exuberante. Então, tem o Zenith Lunar, que é uma pedras grandes, gigantes e tal, e também é antigo, então tem os dois. E a Caverna Cotoar, não necessariamente, aquilo é uma dica rápida, tipo, faça algo antigo ou grande, gigante. Você pode fazer algo que seja fantástico, sem ser grande ou antigo. Mais pra frente, outline, esboce, NPCs importantes. NPCs importantes aqui significam NPCs que vão guiar a história para algum lugar. Normalmente os NPCs importantes, você pode até pular esse negócio porque eles podem já estar descritos, né, em algum desses lugares, mas vou colocar aqui possuída. Vou colocar nomes no lugar disso aí, mas enfim. Líder, Cotoar, pescador sobrevivente. Não existe um número certo de NPCs que você colocar aqui. Muito menos que isso. Talvez sua história fique faltando no departamento de roleplay. Muito mais que isso, seus jogadores podem ficar overwhelmed com muito NPC, ou vocês podem planejar mais do que precisa. Mas bem, eu vou precisar de nomes para esse pessoal. Pescador sobrevivente. Outra dica que o livro dá é você pegar personagens da ficção e simplesmente copiar e colar nos seus personagens. Como não deixar isso óbvio? Muda o gênero, se você realmente achar que vai ficar muito óbvio. Nesse caso, o pescador sobrevivente, eu estou pensando no Seu Madruga. Isso, Seu Madruga. Se ficar um pouco óbvio, se eu disser tipo, o que foi, foda-se, tipo, é o Seu Madruga. Eu vou pensar no Seu Madruga quando eu descrever, quando ele falar, algo do tipo. O próximo é esse aqui, ó, Gurdulfun, que eu já tinha definido antes, caso os personagens fossem pra lá, que é o líder dos Cotoar. Gurdulfun vai ser o segundo líder dos Cotoar. Vou me basear no Goblin King dos Hobbits. Ele acredita que o Aboleth é um deus, ancião dos anciões, o nome que ele usa pro Aboleth. A menina possuída, eu acho que eu já tinha definido o nome para ela também. Crista, é um nome interessante, para uma pessoa que está sendo possuída, o nome de Crista. E basear, obviamente, na possuída do exorcismo. O Aboleth, eu vou ver se tem algum gerador de nome de Aboleth aqui. Eu não vou dar um nome para Aboleth agora, até porque os nomes de Aboleth são pensados para serem impronunciáveis por mortais. Então eu vou chamar apenas de Ancião dos Anciões. Bom, Aboleth controlado pelos
Vou escrever aqui só para eu ter uma referência, embora esse NPC não vá participar do jogo, por assim dizer. Muito bem. Escolha monstros relevantes e recompensas de itens mágicos. Ok. Escolha monstros relevantes. Quais os monstros relevantes que eu vou escolher? Relevantes. Como vocês já supõem, Kotoa. Aí tem o Kotoa Whip e o Kotoa Arch Beast. Quando os personagens estiverem indo pra lá, eles vão passar nesse Zenith Lunar. Aqui eles vão encontrar lobisomem, porque é um Zenith Lunar, e trupe de lobos. Esse é um ataque noturno, vai ser atacados por vários lobisomens e uma trupe de lobos que vai pra lá pra comer os animais que são atraídos pelo lugar, vão ver os personagens lá e vão atacar os personagens. Menina, subida e gárgulas. Eu vou fazer de alguma forma que a menina vai estar amarrada numa espécie de altar nessas ruínas desse templo, e ela vai usar as forças demoníacas dela para animar as estátuas de grifos que eu descrevi aqui para lutar. E eu vou usar basicamente a ficha das gárgulas para serem as estátuas de grifos de pedra. Se os personagens podem ir para os picos inquietos e ignorar essa parada toda da mina possuída ou dos caras. Se eles forem, vai ser uma viagem longa. No meio do caminho vai ter um combate. Eu quero que tenha um combate na viagem. Esse combate eu quero que tenha com uma alcateia de gnolls. Eles não enfrentaram gnolls propriamente ditos ainda, só um gnoll. E é um combate que eu já tenho preparado ali no Roll20 e arquivei. Eu vou jogar ele aqui. Se eles forem pro norte, eles vão enfrentar uma penca de gnolls no caminho. Tesouro. Eu já tinha definido, mas eu vou copiar de novo. Se os personagens terminarem a questão dos Kotoa, eles vão chegar nesse lugar onde tem 1000 CP, 2000 CP. Aqui que tá. Eu vou mudar um pouco esse negócio, porque o mais forte segundo a tabela do livro, o mais forte dos Kotoa é CR4, e isso aqui é uma tabela de tesouro de CR5. Então eu vou gerar mais uma tabela diferente. Vai ser muito dinheiro, eles vão ficar ricos muito cedo. Vai ter um aplicativo no celular que usa as tabelas do DMG para criar esse tipo de coisa. Muito bem. E eu vou trocar basicamente o dinheiro e as obras de arte que tem aqui, porque eu acho que é demais para eles, já que eles já encontraram agora recentemente uma grande quantidade de dinheiro, ouro. 2.800. E esses caras estavam capturando pescadores e um grupo de aventureiros que foi perdido. Então não devem ter tanta coisa assim. 2.800 peças de cobre, 700 peças de prata, que foi o que me gerou aqui, 60 peças de ouro. Fora isso, uma máscara de veludo negra, 5 GP, uma hobby de ouro, que eu vou colocar essa hobby de ouro, ó, vou colocar aqui, ó. Gordufum usa uma hobby de ouro, vale 25 GP. Dá pra integrar, eu acho bom planejar o tesouro, que eu posso integrar na aventura as coisas do tesouro. Uma hobby de ouro, 1 vezes, e como é que chama? Um medalhão de ouro com um retrato pintado dentro. Vai ser uma boa semente esse negócio, hein? Também vale 25 GP.
Muito bem. Fora isso, eu vou deixar os mesmos itens mágicos que eu deixei da outra vez. 3 peças de munição mágica mais um. Um anel de andar na água, que eu achei que interessante, porque o grupo de aventureiros foi. Eles deviam ter alguma forma talvez de andar na água para chegar lá. E um decantador de água infinita. O que é esse decantador de água infinita? É o que tem escrito aqui, ó. Essa estátua de Aboleth que cospe água infinitamente, um ácido. O que acontece é que ele está amaldiçoado pela força divina maléfica que os Kotoa criaram. Se usar um remover maldição, isso aí, ele vai virar um Decanter of Endless Water. Eles podem usar para alguma coisa, não faço ideia para que eles vão usar isso aí. Mas tem um anel mágico, 3 peças de munição mágica. O Bartol não tinha recebido nada para ele. Falta ela receber alguma coisa para ela. E nesse caso eu vou colocar aqui, ó. Se os heróis dela livrarem a menina endemoniada, os moradores de Muri vão pagar os heróis com uma vaquinha. Eu vou gerar mais dinheiro aqui para eles. A vaquinha deles vai dar 2.200 peças de ouro, 600 peças de prata e 60 de novo peças de ouro. Cobre, prata, ouro. E Edith, a mãe de Krista, vai dar um cajado de flores para ela. Edith é a padeira, que é a mãe da Krista, e ela vai pagar com um cajado de flores. É difícil dar um item mágico para um druida em níveis baixos que não seja algo roubado. Então esse cajado é aquele cajadinho de itens comuns que está no guia do Xanatar, que gera flores at will. Fora isso, eu vou pegar essa lista, essas duas listas, então, calma. Vou copiar e colocar aqui. Eu não usei essa lista inteira porque esse nome já foi usado. Eu vou riscando os nomes que já foram usados. E tem esses nomes aleatórios para se alguém encontrar um guarda e perguntar o nome do guarda, eu tenho os nomes aqui. É sempre muito importante ter isso. Mas o que vai acontecer? Em suma, o que eu tenho preparado para a sessão vai começar com um combate subaquático entre os humanoides e ela. Ela pode vencer e aí ela vai voltar e dizer algumas. Pelo menos eu tenho planejado que ela volte e diga alguma coisa para os personagens que vão voltar para investigar mais. Ou ela vai ser capturada e o pessoal vai ter que resgatar ela mais uma vez. Quando eles voltarem, eles vão ter algumas pistas do que aconteceu, do que está acontecendo, e vão eventualmente descobrir para onde é que tem que ir no mar investigar alguma coisa. Fora isso, a Lourdes é um fantasma, ela pode chegar a falar com o pessoal, e se eles andarem muito pela costa e não estiver mais chovendo, eles podem achar o Lord Vladimiros e eles podem tentar ignorar, deixar pra lá e ir pra Muri. Eles podem tentar ignorar também e ir para os Picos Inquietos, mas provavelmente eles vão tentar ir atrás desse pessoal que atacou a ela no mar. Eu consigo planejar uma sessão com esse método aqui. Consigo preparar isso aqui com cerca de meia hora ou no máximo 1 hora. Algumas coisas eu posso pular, por exemplo, cenas potenciais eu posso pular. NPCs importantes eu posso incluir eles nos outros itens. Monstros relevantes eu posso improvisar. Itens mágicos eu posso rolar na hora também. Se você tipo dormiu muito à tarde, a sessão é agora de noite, e você se toca tipo, putz, não preparei nada para a sessão de hoje. Se você tiver pouco tempo, meia hora, 1 hora, você pode se virar com um início forte, 10 pistas ou segredos e 2 a 3, dependendo do tempo do seu jogo, locações fantásticas. Baseado nas localidades, você pode pensar nos monstros, você pode rolar do DMG as tabelas e dar o loot para os seus personagens. Cenas potenciais, você improvisa. Até revisar os personagens é um passo que é útil se você tiver o tempo, mas se você realmente tiver com pouco tempo, joga no combate no início forte aí, ponha os segredos e já era. Você se manda daí. Com pouquíssimo tempo você prepara uma sessão dessa forma. E isso aqui encerra a minha preparação. A outra parte disso aqui é colocar
o que não tem no Roll20 ainda, no Roll20. E eu vou fazer isso no vídeo separado, no vídeo que eu vou falar sobre como mestrar para campanhas no Roll20, online ou de outras formas, que eu acho que também é algo que está faltando muito assim no cenário, pelo menos no cenário brasileiro do YouTube relacionado a RPG. Como mexer com o Roll20, quais são as outras formas fora o Roll20 de jogar RPG. E eu quero falar um pouquinho sobre isso em um outro vídeo, mas por enquanto esse é o meu modo de preparar uma sessão. Comenta o que vocês acharam sobre esse meu método. Vão atrás do livro, o livro tem muitas outras coisas também úteis. Eu mudo meu jeito de preparar as campanhas de tempos em tempos, mas atualmente já faz umas 4 ou 5 sessões que eu estou preparando dessa forma. E eu estou satisfeito com o resultado. Isso é tudo que eu tenho escrito. Que se eu for imprimir, eu consegui colocar em uma folha só. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem desse tipo. Se quiserem mais vídeos que eu continue fazendo por mais episódios, a minha preparação para outros episódios, coisas que eu crio. E eu tô pensando também num vídeo onde eu vou fazer, que vai ser depois da sessão, sobre o que eu mantive, o que eu gostei, o que não deu certo, o que deu certo e o que eu não gostei. E vou ficando por aqui. Até a vista.